Quando nos perguntam quem nós somos é sempre um desafio muito grande, não é? Porque começamos a realmente a parar para questionar quem nós somos. Mas eu gosto sempre de responder que eu sou uma contadora de histórias. Já bem quando era pequenina, adorava ler e adorava, através das imagens dos livros, criar histórias. Eu sou de uma aldeia da cidade de Barcelos, da cidade do Galo. Tenho 25 anos e foi lá que comecei a dar os primeiros passos nos meus estudos. Eu sou licenciada em Gestão de Atividades Turísticas e mais tarde fiz um mestrado em Património Cultural. E foi nessa altura que me mudei para Lisboa para dar assim aquele grande salto de fé. Mas de geral, e respondendo assim concretamente à pergunta, eu sou a Vanessa, uma contadora de história. A criação de roteiros ou passeios ou visitas guiadas feministas tem um início muito curioso. Porque na altura, quando eu me mudei para Lisboa, estava a fazer a minha tese de mestrado e ao mesmo tempo já queria começar a procurar emprego. O foco principal era esse, procurar emprego. A questão é que na cidade não existia, digamos assim, algo que realmente me chamasse a atenção e algo que fosse ao encontro daquilo que eu achava que merecia, tendo em conta os meus estudos e aquilo que eu também pretendia para a minha vida adulta. Houve uma altura que eu decidi, ok, então por que não começo eu a fazer os meus próprios passeios? E quando eu comecei como todas as outras pessoas começam a falar sobre a história da cidade de Lisboa, as figuras mais marcantes, as curiosidades mais impactantes, especialmente aquelas em que não aparecem com facilidade, seja na internet ou até mesmo nas próprias redes sociais. Mas isso acabou por durar pouco tempo porque não sentia aquela vibração daquilo que eu realmente gostava. E houve um dia que eu estava a passear pela cidade de Lisboa e sabem, foi quase como um chamado que eu senti. Eu não estava a ver enquanto mulher representada no lugar onde eu estava. Então pensei, é isto. Eu vou dedicar a minha vida a criar percursos feministas, porque eu, enquanto mulher, eu não me vejo representada nas ruas, nos monumentos, nos nomes das próprias praças das ruas. Então, esse foi o início de um projeto que estou a trabalhar nele mais afincadamente há cerca de um ano e meio, mais ou menos. A motivação também me veio com esse incómodo do turismo, porque tendo em conta que eu estudei turismo, não é? Eu comecei a ver que a massificação da cidade estava e continua a estar de tal forma desorganizada, de tal forma cheia, que a criação deste novo produto, deste novo serviço turístico, não é? Acaba por desmassificar um bocadinho. Além disso, um dos incómodos que também influenciou muito a criação, porque não é só criar percursos feministas e levar as pessoas a conhecer as curiosidades femininas da cidade, não. É também apelar para que haja um novo olhar para o turismo. O turismo mais lento, um turismo mais aquilo que nós chamamos de slow tourism, mais lento, mais calmo, mais reflexivo, mais educativo. Portanto, em vez de focar neste incómodo que é o turismo, que é a massificação, que é o rápido, que é tirar a fotografia, ir embora e não perceber nada, não, é o oposto. É quase no fundo tornar estes percursos feministas um ponto de encontro entre mim e a pessoa que quer conhecer uma cidade mais feminina, uma cidade mais inspiradora, mais empoderada, digamos assim. A história foi escrita no masculino. A história que nós hoje conhecemos não é, foi-nos legada pelo homem, sejam os grandes homens, os grandes heróis das guerras, os grandes imperadores, os grandes reis, os grandes escritores, poetas. Como é lógico, isso fez com que a mulher se tivesse tornado numa figura mais silenciada, numa figura que ficou sempre no pano de fundo da história. E quando nós olhamos para a cidade de Lisboa ou para muitas outras cidades, porque isso é um exemplo
exercício que se aplica a várias outras cidades também. E nós olhamos à primeira vista para a cidade, não, nós não vemos isso nas ruas, em nomes de ruas evocativos a uma mulher, é muito raro, digamos assim, ou até mesmo difícil ver, às vezes até algum próprio monumento evocativo a uma mulher. Aqui em Lisboa, aquele que mais chama a atenção é, por exemplo, o Teatro de Dona Maria II, que invoca a memória da segunda rainha reinante, Dona Maria II, mas também, se nós prestarmos mais atenção à cidade e à forma como ela nos fala, nós vamos encontrar, ainda que subentendidamente, a figura feminina alusiva às alegorias. Nós temos, por exemplo, a Pátria, representada por uma mulher que coroa o soldado. Nós também encontramos, especialmente no Parque Amália Rodrigues, uma figura feminina que representa a maternidade. Portanto, quando nós falamos em figuras femininas explícitas na cidade, o que nós encontramos são alegorias, são quase que metáforas, representações, e não encontramos com facilidade algo que representa a mulher pelo seu próprio feito, pelo seu próprio nome. Portanto, fica sempre esse desafio olhar para uma cidade, seja Lisboa, seja a cidade onde eu nasci, Barcelos, seja Viana, seja Guimarães, Braga, o que for, e olhar com esses olhos de, ok, aonde está a mulher aqui? Porque tudo começa com esta pergunta, aonde está? A pesquisa que eu faço para os meus roteiros, ela é muito intuitiva, vai um bocadinho contra aquilo que eu aprendi na licenciatura. Normalmente aquilo que eu faço é conversar com a cidade primeiro. Eu vou conhecer o terreno, ver o que é que há, o que é que não há, olho para os edifícios, procuro por estátuas, procuro por nomes de ruas. Depois de ter todo este trabalho de terreno, em casa, aí sim, vou conhecer assim de forma bem geral a história daquela cidade. Acho importante nós começarmos pelo geral e depois ir aprofundando ao ponto de chegar à essência do que eu quero, neste caso das mulheres. Então eu começo por perguntar à cidade, ok, o que é que tu me tens para dizer? O que é que tu queres que eu conte? Depois faço uma pesquisa muito breve da história da cidade e depois outra coisa que eu faço já é um bocado intuitivo, que é, ok, este edifício deve ter alguma história interessante. Deixa-me ler a história deste edifício, deixa-me procurar. E a partir destas histórias, das pessoas que eu vou associando, eu vou montando uma narrativa. Seja em museus que evoquem o nome de uma mulher, seja, às vezes o museu pode nem invocar o nome de uma mulher, mas sabemos que uma mulher teve um papel importantíssimo ali. Às vezes uma rua, não era rua, nada em termos turísticos ou em termos patrimoniais tem a acrescentar, mas o que é que tem ali a acrescentar? O nome daquela rua, aquela personagem, aquela pessoa, ela está ali invocada, portanto vamos falar dela. Depois de ter estes tópicos todos recolhidos, faço a reconstrução do roteiro e depois é fundamental também ir para o terreno novamente, para testar, para ver se é compatível ou não. Mas no geral a construção do meu roteiro é muito intuitiva e começa sempre pela pergunta, onde estão as mulheres na cidade? E eu gosto muito da história de Celeste Caeiro, ou Celeste dos Cravos, porque ela, para mim, é mesmo uma representação daquilo que é o património cultural imaterial. Porque ela, através de um simples ato, dar um cravo a um soldado, transformou uma tradição portuguesa, que é habitual todos os anos distribuirmos escravos que simbolizam a liberdade. Então, eu dou sempre este exemplo, que para mim, Celeste Queiro vai ser sempre um dos maiores exemplos do que é o legado de uma tradição e, portanto, é um grande exemplo de património cultural e material. Vamos procurar as outras histórias, vamos trazer à luz as outras histórias, as histórias mais subentendidas, aquelas que ficaram como pano de fundo. E é importante olhar para uma Lisboa feminista, olhar para uma Barcelos feminista, para uma Setúbal feminista, para qualquer outra cidade feminista, porque mostra-nos uma cidade inteira, uma cidade completa, uma cidade que também foi construída, influenciada pelas mulheres.
sejam elas bordadeiras, sejam elas floristas, as próprias vendedoras, as marinas muito associadas também aqui à cidade, rainhas, ativistas, professoras, elas também estiveram aí, elas também fizeram parte, só que não são faladas. E olhar para a cidade de Lisboa sob uma lente feminista e olhar para outra cidade com uma lente feminista é reconhecer que as cidades são inteiras. Além disso, também acho que é um ato de empoderamento. É um ato de empoderamento porque o facto de nós mulheres caminharmos pelas ruas, quando que há 2 séculos isso era impensável, irmos para um espaço público, é um ato de empoderamento. O principal que eu tenho chama-se Lisboa sob o olhar da mulher. E quando eu construí este percurso, eu tinha em mente ir buscar os vários momentos da história de Portugal, trazendo sempre a mulher. O que é que eu quero dizer com isto? Ir buscar a história contemporânea, portanto, falar ali da mulher contemporânea portuguesa e dando alguns exemplos em específico. Um dos pontos do percurso é aqui o Recio, porque eu fiz questão também de trazer a história da mulher rainha, reinante, uma vez que Portugal só teve 2, portanto eu acho que fazia todo o sentido incorporar a história de uma rainha neste lugar, que está tão simbolicamente ligada a ela, e depois também ir procurar trazer a mulher da República, a ditadura. Portanto, no fundo, seguir um quadro cronológico e montar um roteiro sobre isto. E Lisboa, sob o olhar da mulher, é isso mesmo, é um quadro cronológico da história da mulher em Portugal. E depois tem um outro também aqui na cidade de Lisboa, que é no bairro da Graça, que se chama a Graça da Graça, e eu procurei trazer um bocadinho da visão das mulheres artistas, das poetisas e algumas curiosidades que aquele bairro também nos conta de mulheres fascinantes. A parte disso, o meu trabalho não se foca só em Lisboa. Apesar de Lisboa ser o centro, o meu trabalho não se foca só. Porquê? Porque a minha missão passa por aqui, levar um bocadinho da história da mulher às várias cidades do país. E com isto, para dizer que tenho também um percurso feminista na cidade onde eu nasci, Barcelos, que é um percurso muito mais vocacionado para a poesia, para este pequeno, grande património feminino onde nós desvendamos a cidade de Barcelos ao ler poemas de uma poetisa que também foi esquecida pela cidade. Na maioria das vezes aquilo que eu sinto é que as pessoas procuram-me sem saber muito bem para aquilo que vão. Aliás, muitas das pessoas confidenciam que olha, eu achei interessante este conceito de atores feministas e achei que fazia todo sentido participar, mas no momento em si, quando eu começo a contar as histórias, quando eu começo a explicar os lugares associados para a figura feminina, não existe mesmo qualquer tipo de conhecimento prévio, o que torna a experiência turística ainda mais misteriosa, ainda mais inspiradora e obviamente empoderadora. 90%, digamos, 90% sim, do público que me procura são mulheres. Também noto que há cada vez mais esta vontade, esta sede de conhecimento pela nossa própria história. Ali nas faixas etárias dos 30, 40, 50, as mulheres que já mostram não só a vontade de querer aprender, mas também noto muito esta vontade de se quererem conectar, aquilo que se chama o sentimento de pertença. Mas também tem alguns homens, na maioria vêm acompanhados pelas suas esposas, pelas suas filhas, e noto também neles que eles deixam-se levar, porque realmente é uma narrativa que eu procuro sempre envolver todas as pessoas e no fundo são histórias de pessoas que estavam no invisível e que agora estão no visível. A divulgação do meu trabalho é essencialmente feita através do meu website, Walking Tour with Vanessa, e das redes sociais e claro do meu blog. Eu sou muito ativa no meu blog, onde faço muitos artigos relativos a esta nova visão, aprimorar o olhar para as cidades de uma forma feminista, mas é essencialmente este: o blog, o website, as redes sociais e, claro, o mais importante, boca a boca.
Eu acho que o maior desafio é mesmo a própria resistência que existe por parte das pessoas quando se fala em walking tours feministas. Aquilo que eu procuro sempre fazer é mostrar uma cidade sobre uma perspectiva feminista, recontar a história de que a cidade também foi construída por outras pessoas, também foi construída por mulheres. Portanto, esta aqui eu acho que é mesmo o maior desafio. É uma resistência que existe, eu acredito que seja natural, porque é um tema que, apesar de já ter vindo de falar há bastante tempo, é um tema que ainda tem uma certa sensibilidade. Portanto, esse é mesmo o maior desafio, é a resistência, mas lá está, quando as pessoas entram, quando as pessoas conhecem, quando as pessoas começam a perguntar e veem as suas respostas respondidas, mudam completamente de opiniões e, inclusive, são as primeiras pessoas a dizer eu quero participar no próximo. Eu tenho 25 anos, não sei muitas das respostas às minhas perguntas, mas há uma coisa que eu sei que é necessário empoderar mulheres, meninas, jovens, através da própria história, para que o passado não seja repetido, para que ele possa ser aprendido. Porque há sempre uma mensagem, há sempre alguma coisa que nós podemos aprender para fazer mais e melhor. Portanto, é esse mesmo, motivação e muita paixão, muito amor por aquilo que eu faço. As pessoas podem me encontrar no meu Instagram, Walking Tour with Vanessa, no meu website também, Walking Tour with Vanessa, que eu estou sempre por lá. De uma forma ou de outra, estou no Instagram, estou no site e no vlog. Sou muito ativa no vlog, portanto é normal que todas as semanas haja um artigo com uma reflexão minha, com uma história minha, mas é totalmente aí. Obrigada eu.